Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável para mais uma entrevista inspiradora. O nosso convidado de hoje foi aprovado em mais de 20 concursos públicos. Falando assim, parece que foi fácil, parece que foi linear essa trajetória, mas saiba que ela teve muitas dificuldades, muitos desafios, infelizmente, várias perdas irreparáveis. Nosso convidado, aluno GRAN, perdeu o seu pai aos 2 anos de idade, perdeu o padrasto aos 12 anos de idade e, infelizmente, semanas antes de fazer uma prova de concurso, ele perdeu seu filho. Eu, como pai, não consigo nem imaginar a dor que ele vivenciou. Mas para honrar o seu filho, para honrar todas as pessoas que impactaram a sua vida, ele seguiu em frente, nunca desistiu dos seus sonhos e foi aprovado em tantas provas, dentre elas PMDF, PRF, TJ Goiás, Ministério Público do Piauí e várias outras aqui que ele vai compartilhar com a gente. Ele realmente aprendeu a estudar bem, tem um bom método de estudo e é muito dedicado, muito disciplinado e vai compartilhar com a gente muitas dicas, muita inspiração para que você nunca desista também dos seus sonhos. Converse aqui com o aluno Lucas Nonato. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Gabriel. Lucas, conta pra gente como é que foi sua infância, como é que era a sua vida naquela época? Gabriel, minha mãe se separou do meu pai quando eu era bem novo, então eu tenho poucas memórias do meu pai e logo em seguida ele faleceu. Parece que houve um blackout naquele momento, eu não lembro quase nada do meu pai. E cresci no entorno do DF, cresci no Novo Gama, em Valparaíso, naquela região. O contexto de muito trabalho, muito sacrifício da minha mãe. Minha mãe é uma mulher negra que me criou praticamente sozinha, com a ajuda de amigas, com a ajuda da minha família, da minha tia, da minha avó. E sempre batalhou bastante, sempre estudou bastante. O estudo sempre foi muito significativo na nossa família. Um dos grandes bens que minha avó sempre prega até hoje, é que o estudo é aquilo que ninguém vai poder tirar de você. Então, desde criança, isso entrou dentro de mim e passou a ser algo pelo qual eu me pauto até hoje. Como é que começou a trajetória de concursos? Era algo que você imaginava? Tinha alguma referência? Imagino que não, que alguém que já tinha passado por um concurso que você conhecia, alguém, um tio, alguém da família? Gabriel, minha família minha família materna veio para Brasília na época da construção. Minha mãe foi a primeira dos filhos da minha avó a nascer em Brasília, nascer no Distrito Federal. Então a gente já passou a respirar, eu digo a gente antes mesmo de eu nascer, né? A gente já passou a respirar essa coisa de serviço público, de concurso, desde essa época, né? Minha mãe, então, se tornou professora da Secretaria de Educação, vários tios, minha tia também foram professores, hoje todos aposentados. E o concurso, então, sempre esteve perto de mim. Mas, para ser bem sincero, quando eu era criança, eu queria ser cientista. Tanto que quando eu fui para a universidade, eu comecei a fazer química. Fiz um semestre e, estando em Brasília, a minha perspectiva foi, então, mudar para a faculdade de Direito. E ali a gente já começa a pensar, né? O que pode ser feito? Advocacia, carreiras públicas, o que eu posso fazer? E aí eu já comecei a pensar em concurso público, né? Para frente da minha carreira. Acabou a faculdade, já foi direto para concurso ou você buscou ali trabalhar como advogado, estagiar em algum lugar? Como é que foi? Gabriel, eu tinha por objetivo, durante a graduação, experimentar vários setores das carreiras jurídicas. Aquela época, muito importante para mim, então, era começar a advogar em escritórios grandes. Eu fiz várias entrevistas, tentei me inserir nos escritórios de advocacia aqui em Brasília, tive alguma dificuldade, depois consegui entrar, comecei a advogar, primeiro enquanto estagiário, e ao longo do caminho, então, eu saía daquele estágio, via como é que sentia e tal, e aí fui para outros órgãos públicos. Fiz estágio na PGDF, fiz estágio na PGR, fiz vários outros estágios, fiz um estágio na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, isso em 2009.
E quando eu, então, concluía a graduação em 2012, 2013, eu já tinha certeza do que eu queria com a carreira no futuro. Eu queria, então, entrar no Ministério Público Federal, principalmente, e tinha, então, o meu planejamento para aquele momento posterior à colação de grau. Pretendia, então, advogar durante alguns anos, como fiz advocacia pro bono por muito tempo, advoguei de forma militante, autônoma, e depois, aliás, simultaneamente eu já comecei a estudar e já fazer várias provas, tanto antes, durante a graduação, quanto imediatamente depois. Uma das primeiras provas que você fez foi para técnico do MPF, foi isso? Na verdade, eu acredito que o primeiro concurso que eu fiz foi do TJDFT de 2008. Essa época eu não estudava nada para concurso, só estudava para o vestibular. E passei em 4.000 e cacetada. Quase fui nomeado, porque aquele concurso chamou muita gente, mas não fui nomeado. Depois eu fiz um concurso da Polícia Militar, acho que foi o último CFO da PMDF, que só exigia ensino médio. E ali foi engraçado, porque eu saí do Alub, eu fazia cursinho à época, saí do Alub, tentei pegar o ônibus não passou e eu perdi a prova, acho que a prova era no CEUB, e aí não fiz essa prova, tentei fazê-la também. E ao longo da graduação fiz várias outras provas, né? Fiz Ministério do Meio Ambiente, fiz Infraero, da Infraero eu cheguei a passar, quase segui, e logo nesse momento me chamaram para o escritório, eu preferi ficar no escritório. Enfim, fiz algumas provas durante a graduação já, e logo em seguida comecei a fazer a PMDF, os concursos que abriram, né? PRF, advogado do SERPRO, enfim, várias outras provas. E foi sendo reprovado ou foi passando em algumas vezes no caminho? Olha, em algumas provas, tanto lá no começo quanto na continuidade, eu fui aprovado. Mas assim, aquele momento, a minha intenção não era exatamente me firmar em uma carreira pública. Minha intenção era fazer e experimentar o que dava para ser feito. Eu sempre fui muito autônomo de correr atrás do meu trabalho, de correr atrás de formas de ganhar dinheiro. Então eu já fui revisor de texto, eu já fui modelo durante um tempo, já prestei consultoria, já fiz revisão, já dei aula de inglês, já dei aula de matemática, enfim, fazia várias coisas e também fazia as provas, né? Mas a partir desse momento, durante a graduação, meus objetivos sempre foram mais as carreiras jurídicas fim. Então eu sempre pensava muito como o que eu podia estudar, o que eu podia crescer intelectualmente para ser um bom promotor de justiça, para ser um bom procurador da República. E aí, como é que foi essa preparação especificamente para essas carreiras? Você começou a incorporar essa rotina com força quando? Eu posso dizer que logo que eu tomei a decisão de sair do curso de Química e entrar no curso de Direito, eu me matriculei no Gran Cursos, ainda físico, lá em Taguatinga, e comecei a estudar. Eu fazia, então, a aula pela manhã, lá em Taguatinga, pegava o ônibus, ia para o UNB, pegava as disciplinas da tarde, pegava as disciplinas da noite e comecei a estudar para concurso nessa época, né? Estudava para o concurso pelas manhãs e começava o primeiro semestre da graduação à tarde e à noite. Quando é que veio a primeira aprovação em concursos da carreira jurídica? Logo em 2013, eu colei grau em 2013, 12 de setembro. Agora fomos para 10 anos de colação de grau. Eu fui aprovado para advogado do SERPRO e para PMDF e para PRF. Eu optei por não assumir nenhum desses cargos. O advogado da SERPRO nunca fui convocado. E à época eu ainda advogava e também era bolsista do programa de ação afirmativa do Instituto Rio Branco. Eu também pretendia, então, seguir a diplomacia. Estudei um tempo para diplomacia também. E segui, então, essas carreiras durante um tempo.
E continuando, me preparava para as provas de Ministério Público. E à época, né, já se exigiam os 3 anos de atividade jurídica para que se pudesse se incluir nesses concursos, né? Então eu tomei mais algum tempo até ter essa experiência jurídica e aí comecei a estudar com mais profundidade, com mais afinco, quando eu já estava lá por 2016, assim, e ali foi quando eu vi que o negócio era bem mais complicado do que parecia, porque o estudo para concurso tem muito de um adestramento, uma forma de conversar com a banca examinadora. Não é exatamente o conteúdo que você traz, não é só a bagagem que você traz da faculdade ou aquele quantitativo e aquela profundidade de disciplinas jurídicas que você deglutiu e ruminou ao longo dos anos. É exatamente a forma de dialogar com a banca. Então, se a banca quer ouvir X, você precisa aprender a falar com a banca daquela determinada maneira. E até eu aprender isso, eu tomei muita porrada com as carreiras jurídicas. Então, a primeira aprovação num concurso de Ministério Público, na primeira fase, que é a fase mais complicada, foi no no fim de 2018. No fim de 2018, então, no MP da Bahia, eu consegui passar a primeira vez o sarrafo da primeira fase. Então já foram aí mais de 3 anos depois de se formar? Bem mais. E vamos botar aí quase 8 anos depois de começar a estudar para concurso. Já estava com mestrado, já estava com a bagagem, já tinha passado alguns concursos de nível ali, não de carreira fim, né? Mas aí imagino que você não passou nas fases seguintes desse da Bahia. Pois é, o MP da Bahia, eu havia feito a minha meta para 2019 como sendo uma aprovação numa primeira fase de Ministério Público. Como eu vi que haveriam vários, ia ter MP da Bahia, ia ter MP Piauí, ia ter MP Santa Catarina, MP São Paulo, eu falei, cara, pelo menos uma dessas daí eu vou conseguir. E logo em janeiro saiu o resultado, eu fiquei super feliz e ao mesmo tempo super aflito, porque eu falei, cara, agora eu tô quase com a mão na taça, eu preciso ganhar. E aí, poxa, fui estudar para discursivas. Nunca tinha estudado para discursiva, né? E aí comecei a estudar. Estudei muito pesado. Tava tão empolgado que às vezes eu precisava me lembrar que era hora de dormir. Eu tinha alugado uma salinha de estudos, ficava lá até para lá de 2 da manhã. E aí eu olhava no relógio e falava, cara, eu tenho que ir embora para casa para eu dormir, para voltar daqui a pouco. E eu fazia isso, pegava, tal, estudava mais um pouco, ia para casa, dormia. Você conciliava com o trabalho? Essa época eu tinha feito um pé de meia, tinha feito algumas reservas e me afastei então tanto da advocacia quanto já estava quase concluído o meu mestrado, quanto das atividades acadêmicas. Então eu estava realmente 100% focado no concurso público. E aí depois de estudar muito para essa prova da Bahia, eu fiz a segunda fase foram 2 fins de semana consecutivos em março de 2019 e logo em seguida eu tinha feito a prova do Piauí em fevereiro, eu fui convocado também para a discursiva do Piauí e no fim de semana consecutivo eu fui para o Piauí para fazer a discursiva. E engraçado isso também, porque eu não estudei em momento algum diretamente para a prova do Piauí, só na prova oral. E eu cheguei muito bem para a prova oral com a bagagem que eu tinha feito antes, né? Principalmente com esse estudo aqui de segunda fase para o MP Bahia. Acaba que os concursos têm isso, né? Esse efeito colateral positivo, que você mira em um e acaba acertando o outro ali. Sim. Super comum isso acontecer. Vamos à prova aqui da prova oral no MP Piauí, né? 2 semanas antes da prova, você recebeu uma notícia, a pior notícia da sua vida, acredito. Infelizmente, seu filho, Antônio, né, faleceu num acidente. Eu não consigo nem imaginar a dor. Eu sou pai, tenho um filho também, que está aí para fazer mais ou menos a idade que o Antônio tinha na época. Como que você tentou ali
entender, eu acho, a situação, uma coisa tão inimaginável, que eu nem sei o que dizer. E como é que foi? Depois você fez essa prova, né? Você juntou ali, acho que os cacos ali que tinha restantes e foi fazer até pensando no próprio Antônio, né? Sim, sim. Em 2019, a minha vida já consistia em ter meu filho, em cuidar do meu filho, em estar com meu filho. E é muito engraçado como a criança, antes mesmo de saber falar, ensina coisa pra gente, né? Eu digo isso até hoje, que as reverberações, as alterações fisiológicas que as mulheres têm e que são cientificamente identificadas nelas, eu acho que a gente também passa por boa parte disso de uma forma não tão evidente, mas o cérebro da gente passa a funcionar de outra forma, porque eu passei a dormir de uma forma diferente, eu passei a me preocupar de uma forma diferente, eu passei a ouvir chorinhos e questões assim sobre a criança. E meu filho, então, passou a ser o aspecto mais importante da minha vida. Ele me motivava, ele me dava razões para prosseguir. E 2 semanas antes, então, da prova do Piauí, eu recebi a notícia, eu realmente estava estudando no dia, recebi a notícia de que o Antônio tinha sofrido um acidente e eu não sabia o que tinha acontecido, então eu fui para lá e vi, né, o que tinha acontecido lá. A mãe dele estava em estado de choque, né, estava muito difícil naquele momento. E foi muito desafiador, né, conviver com aquilo naquele momento. E eu tentei, então, lidar com toda a situação, resolver o que precisava ser resolvido imediatamente, entender realmente o que tinha acontecido, botar para fora, chorar e cuidar da mãe dele na medida do possível que eu podia fazer. E eu tinha para mim que eu não podia perder aquela fase que eu estava também no concurso, inclusive porque eu estava construindo aquilo por causa dele, né, também, por causa dos sonhos que eu tinha comigo, com ele, enfim. E eu fiz uma coisa que eu não sei se eu conseguiria fazer novamente, que foi cuidar de tudo que precisava ser cuidado em questões de velório, de cuidados com a cremação, inclusive. E no dia seguinte eu fui treinar. Eu fui treinar para a prova oral. E eu tinha introjetado as dicas, as orientações de professores, hoje amigos, que a gente tem que assumir a postura do cargo que se almeja, já na prova oral. Então eu tentava engolir aquilo de uma forma enquanto eu estava treinando com os colegas. Eu só fui falar para eles, né, para os colegas com quem eu treinava, bem mais à frente, porque eu tentava realmente me colocar da forma que eu acho que tem que ser um promotor de justiça naquela circunstância. Foi muito pesado, mas eu consegui fazer isso até a véspera da prova. Na véspera da prova eu comecei a sentir que meu corpo estava sentindo aquele impacto todo. Eu fui ao aeroporto de Brasília, em cima da hora, a prova seria domingo às 6 da manhã, eu deveria estar em Teresina, e meio-dia era meu voo. Cheguei ao aeroporto, entrei no avião, sentei na primeira fileira. Na hora que eu sentei, a aeromoça, a comissária, falou que deveríamos sair porque havia um defeito no avião e aquele voo estava cancelado. Nesse momento, então, eu pensei, cara, eu vou perder essa prova. Agora não tem mais o que fazer.
E aí peguei o celular, comecei a ver plano B, o que eu podia fazer, se eu ia para Guarulhos, como é que dava para ir para Teresina, o que poderia ser feito. E nesse momento eu comecei a tremer e não parava mais. E ali eu comecei a perceber que, cara, parece que tem várias coisas tentando te tirar dali, sabe? Uma coisa que você quer muito, uma coisa que você se projetou, se colocou, apostou tudo naquilo e tem sempre alguma coisa querendo te puxar. Tem sempre alguma coisa querendo te puxar. E eu falei, cara, se não der aqui, eu vou daquela outra forma. Se não der esse daqui, eu vou de outra forma, mas eu vou pra lá. Eu vou dar um jeito de chegar lá. Ainda que eu vá virado, vou cansado, mas eu vou estar lá naquele horário. Aí, felizmente, conseguiram um outro voo e nós fomos para Teresina. Cheguei bem mais tarde, ainda pretendia fazer algumas revisões antes da prova, não consegui, estava muito cansado, fui dormir. E aí fiz a prova. E felizmente depois eu fui aprovado. E aí você foi aprovado, foi em 2019. Isso. Com a expectativa de que a nomeação viria pouco tempo depois, veio a pandemia, né? Pegou todo mundo de surpresa. E aí se congelou as nomeações ali, se congelaram as nomeações do MP. E aí você viu com a necessidade de fazer outras provas, até por essa questão dessa questão financeira, né? Que você tinha um pé de meia, esse pé de meia tinha um prazo. Sim. O prazo estava acabando, estava vendo ali o pezinho de meia ficando mais... Diminuindo ali, a meia já estava meio... já estava gasto, já estava furando. E aí você foi fazer outros concursos. Sim. Não necessariamente voltados ali à carreira jurídica, enfim. Sim. E aí, em 2019, eu ainda fiz vários concursos de MP, mas eu já tinha pensado o seguinte, falei, cara, agora eu aprendi, né? Agora eu já sei fazer esse negócio de concurso aí e tal, acho que agora eu vou passar. Não, não é tão fácil assim. Depois eu fiz MP Santa Catarina, fiz o MP Mato Grosso, MP São Paulo, MP Minas, MP Goiás. Consegui fazer outras discursivas, mas não fui aprovado em todas as fases em nenhum outro até aquele momento. No começo de 2020, então, eu já estava me planejando para isso. Falei, cara, eu tenho tantos reais, vou conseguir ficar aqui e tal, com meu dinheiro, mas se não me nomearem no Piauí daqui a pouco, que eu achei que não fosse demorar tanto, eu vou precisar de outro cargo. Eu não vou voltar a advogar agora, porque não tem como, assim, voltar para o mercado daquela forma. Falei, cara, então eu vou começar a fazer outras provas. No começo de 2020, eu fiz, então, 4 concursos. Eu fiz advogado do Conselho Federal de Odontologia, aqui no DF. Fiz advogado de Formosa, município aqui pertinho também. Fiz analista do TJ Pará, fui a Marabá fazer essa prova. E fiz a primeira fase do MP Ceará. Eu passei nessas 4 provas. No CFO, eu fui o primeiro cotista. Fui o primeiro lugar nas cotas raciais. E em Formosa, eu acho que eu passei em 3º lugar. Enfim, tive bons resultados nesse concurso. E aí pensei, cara, agora deu certo, né? Não é possível. Vão me nomear, sei lá, no CFO. Não é possível. E aí passei também muito bem na prova do Ceará. Passei com, acho que 80 pontos, se não me engano, uma nota bem alta para um concurso assim. E eu tava super feliz, falei, não, legal, cara, Ceará, vai ser show, vai dar tudo certo lá. Talvez me chamem no Piauí, mas, pô, Ceará vai ser fera, vou fazer, vai dar tudo certo. E veio a pandemia, e aí tudo travou. E eu falei, tá, acho que eu consigo segurar até outubro, mais ou menos. Aí eu comecei a orientar pessoas para estudar também, né? O pessoal veio me procurar pedindo orientação. Fiz isso por algum tempo. Até que o concurso do Ceará ficou enganchado por causa da pandemia. Voltou várias vezes. E os outros concursos, nenhuma nomeação. Aí eu falei, cara, agora, né? O que eu vou fazer? E aí eu fiquei assim, orientando alunos, juntei mais uma grana, fiquei bem restrito na minha casinha ali e tal, gastando pouco, vivendo numa boa, até que as coisas começaram a se abrir e realmente nesse momento eu tinha decrescido bastante de nível de rendimento.
nas provas. Em algum momento, então, eu acho que eu comecei a sentir essa coisa toda que aconteceu com o mundo, né, da pandemia. Eu tinha me desgastado bastante, vários momentos que a gente acha que está dando um retorno, que as coisas vão melhorar, e aí elas novamente pioravam. Em algum momento eu senti isso também e percebi que isso refletiu no meu rendimento enquanto concurseiro. E foi muito difícil voltar. Eu achei mesmo que não fosse dar certo, porque eu estava assim bem mal. Meu corpo, eu engordei bastante, enfim. Foi bem complicado em 2021, esse primeiro momento. Depois, assim, aos trancos e barrancos, a gente conseguiu voltar, né, para um nível bacana. Mas esse momento foi bem difícil. E aí, quando é que veio uma nomeação ali que tirou desse sufoco? Nossa, cara, pois é, as nomeações realmente demoraram. E aí eu comecei a me arrepender de não ter assumido nenhum dos concursos lá por 2016, por 2013, 2014, porque em 2021, então, eu fiz outros concursos aqui. Eu fiz concurso de analista do Ministério da Economia, fiz outro concurso do CFO ano passado, fiz o concurso TJ Goiás em dezembro, fiz concurso da Defensoria do DF de analista. E sempre que a gente tinha um bom resultado, pensava, cara, daqui a pouco vai ter uma nomeação, né? Não é possível. E cobrava os órgãos, as instituições, e nada acontecia, nada acontecia. E aí você fica mais ansioso, né? Porque você realmente está naquele momento de não estou mais podendo escolher, eu preciso trabalhar. Porque eu estou, inclusive, com dívidas aqui para saldar. E aí, felizmente, ano passado, o concurso do TJ Goiás, que é onde eu estou trabalhando hoje, onde eu trabalho hoje, fez a nossa nomeação em 28 de outubro de 2022. Então, durante todo esse período, Dia do Servidor Público, foi a nossa nomeação, a nossa posse. E aí tomamos posse em Goiânia e ficamos lá até o meio do mês passado. E agora todos os colegas já estamos espalhados pelo estado de Goiás. E você trabalha em Valparaíso, que foi onde você cresceu, né? Isso. Isso foi muito bacana. Voltar para lá, porque quando eu nasci não era nem Valparaíso, né? Era um distrito de Lusiânia. Era um município que se desenvolveu depois. E a época era muito diferente do que é hoje, muito diferente. E como a gente tendia a buscar outras coisas na vida, tentar uma vida melhor, tentar ter uma vida melhor, a gente saiu do entorno. Eu morei em Novo Gama até 2005. Em 2005 a gente se mudou para Taguatinga e posteriormente a gente foi para Asa Sul, onde hoje moramos. E voltar para Valparaíso hoje é muito gratificante. É muito gratificante porque eu vejo o poder do exemplo. As pessoas vêm conversar comigo sobre como foi, sobre o que eu passei, sobre o que aconteceu, como é que eu cheguei onde eu cheguei e tal, a experiência que eu tenho hoje em dia. E é bacana mostrar para elas que é sim possível você ser uma pessoa preta, você ser uma pessoa negra, você ser uma pessoa pobre, aos trancos e barrancos, você se dedicar, você se esforçar, você apanhar bastante, continuar e chegar a algum lugar melhor, né? É muito legal isso, é muito legal isso. E também eu vejo hoje como uma demonstração de poder retornar algo para as pessoas que precisam daquele trabalho. Hoje eu sou analista judiciário e fico muito feliz quando as pessoas se reconhecem, quando eu posso ajudar alguém no fórum, quando eu posso prover a atividade jurisdicional, colaborar com a atividade jurisdicional da melhor forma possível com aquela comunidade que eu conheci, onde eu nasci, né? É muito bacana. O sonho de ser promotor, procurador da República, continua, certo? Continua, Gabriel, continua. Eu agora acabo de ser aprovado para o MP Acre. Pessoal,
brinca muito, né, que o Acre é muito longe, mas eu tenho sido muito feliz em todas as visitas que tenho feito a Rio Branco, até agora a única cidade que eu conheço, e estou muito motivado a ir para o interior do Acre para ser promotor de justiça naquele estado. Você já está dentro das vagas desse concurso aprovada? Sim, farei agora no domingo a heteroidentificação, que é uma fase das cotas raciais, né? E feita então essa heteroidentificação, estou no número de vagas e devemos ser nomeados em breve, espero. Parabéns aí pela sua nomeação. Essa nomeação veio estudando já com GRAN, na plataforma GRAN. Como é que o GRAN te ajudou aí nesse caminho? Gabriel, eu fico muito... Quando eu voltei a estudar para os concursos, eu fiquei muito deslumbrado com a tecnologia, com a forma que o curso tinha se atualizado e tinha se colocado na plataforma online, porque facilita demais aquele antigo deslocamento que a gente precisava fazer ao ambiente físico para ter uma aula com um bom professor, uma aula de vídeo. Eu sempre gostei muito disso, sempre gostei de dialogar com o professor, de ter esse espaço para falar abertamente, além dos livros. E o GRAN auxiliou demais e auxilia demais nesse aspecto, porque boa parte dos colegas gosta muito de trabalhar com PDFs, com livros, com os próprios resumos. Outros colegas, como eu, gostamos muito de vídeo. Às vezes a gente vê um negócio mais acelerado para dar uma revisada, tenta se atualizar de outra forma. E assim, o Gran Curso Online tem sido muito proveitoso nesse aspecto, porque também a gente está sempre muito dinâmico, né? A vida hoje, com esse tanto de tecnologia, passou a ser também muito dinâmica o tempo inteiro. A gente está fazendo várias coisas simultaneamente, tentando focar em alguma, mas não dá para deixar de fazer as outras. E assim, a gente coloca um fone de ouvido e vai lavar uma louça. A gente coloca um fone de ouvido e vai organizar uma coisa. Às vezes você está com a criança também, você coloca o fone de ouvido e está lá fazendo uma outra coisa. Isso tem sido muito bacana, tem sido muito legal de se utilizar na plataforma Gran Cursos. Antigamente era muito difícil você ter uma aula assim com os professores como temos no elenco do Gran Curso. O que você identificou ao longo dessa preparação aí, vamos botar aí, acho que já deram talvez uns 15 anos aí, desde que você começou a fazer o primeiro concurso, né? Muita bagagem, muitas provas, muitas aprovações e muitas reprovações. O que você identificou que talvez é o núcleo duro ali do que o concurseiro tem que fazer para ter bons resultados, né? E pelo menos que funcionou para você. A gente sabe que acaba tendo que adaptar algumas coisas para cada realidade. Bom, eu tenho que o concurso público é um diálogo com o examinador. Um diálogo, então, que vai ser traçado numa fase objetiva, aquela fase que você vai, no fim das contas, marcar bolinhas num cartão de resposta. Numa fase discursiva, em que vão ler um texto que você dirigiu ao examinador, conforme as orientações dele. E, eventualmente, um diálogo via prova oral, via uma prova de tribuna, que é o que fazemos, então, em carreiras jurídicas, principalmente. Esses diálogos têm de ser desenvolvidos da forma que a banca espera que se ouça, que se desenvolva. Então, a partir do momento em que você aprende que não vale só, claro que vale, porque você leva isso para outros aspectos da vida, não vale só você aprender direitos e garantias fundamentais, ou a estrutura orgânica do Estado, ou o controle de constitucionalidade, mas vale você saber como o examinador X da banca vai cobrar esse conteúdo e como você vai responder no cartão de respostas. Esse é o diferencial do concurseiro que é aprovado. Eu vejo assim, porque na minha experiência, estudar nunca foi uma dificuldade, muito pelo contrário, eu sempre gostei muito de estudar. E entre estudar e ser aprovado, tem esse gap, essa lacuna que você preenche sabendo dialogar com o seu examinador. E acontece muito de pessoas, inclusive, muito inteligentes, que têm muito conhecimento
terem dificuldade em serem aprovados em concurso porque não conseguem ter esse diálogo. Sim. Querem questionar, até querem brigar com o examinador, Sim. e aí é uma briga inglória, né? Você vai Sim. perder. Não vale a pena tentar discutir com o examinador se ele não te deu espaço para que essa discussão se desenvolva. O momento para discutir, então, vai ser naquela questão um pouco mais aberta, em que há um espaço para você tecer uma polêmica ou tecer uma opinião pessoal. Mas, em regra, o concurso público vai querer exatamente a fórmula ortodoxa, a fórmula canônica do que se tem por estabelecido, inclusive para evitar polêmicas como uma interpelação judicial, um questionamento administrativo, enfim, um recurso contra a banca. A banca vai tentar também se resguardar e é importante entender isso. A pessoa que faz a prova tem de entender, então, como o examinador elabora as questões, porque é a partir das questões que você vai passar o sarrafo, vai passar aquela plataforma e vai ser aprovado. Então você tem que saber como as questões são elaboradas para você, quando estiver estudando, quando estiver vendo um vídeo, quando estiver lendo um PDF, quando estiver lendo um livro, você saber como e o que é mais importante naquela fonte de conteúdo que você desenvolve. Eu acho que esse é o diferencial. Sim. E você demorou um tempo para aprender isso? Bastante, bastante. Porque a gente andava muito dividido, né? A universidade, principalmente a universidade pública, ela tenta te colocar num patamar mais crítico, ela tenta te colocar num patamar de mais questionamento, num patamar de mais aprofundamento. O concurso público, pelo contrário, em regra, é horizontalizado. Então ele vai te cobrar vários aspectos de superfície de vários temas. Eventualmente vai haver um aprofundamento, mas ele é eventual. E para você saber qual é a eventualidade desse aprofundamento, você tem de conhecer a banca. Então esse que é o detalhe. A gente então tem de carregar essa bagagem e saber como colocá-la nesse diálogo com a banca. E até aprender a equilibrar essas duas balanças aí é muito difícil. Muito difícil. Tem gente que tem mais facilidade. Mas eu acho que é esse o diferencial. Esse é o que eu percebo na minha própria trajetória e é o que eu percebo como potência nos colegas, nas colegas com quem eu converso e com quem eu convivo. É saber exatamente como dialogar com a banca e qual é esse diferencial. Lucas, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente desmotivado, possivelmente vem de uma série de reprovações sucessivas, não sabe se vai conseguir, né? O mundo do concurseiro é um mundo de muita incerteza. O processo em si ele é meio incerto, a gente não sabe exatamente quando que vai sair o edital, exatamente quando que vai sair, quando é que vai ser a prova, né? Somente se a prova não tiver sido autorizada ainda, houver um estudo mais perene, mais de médio prazo. E isso é, claro, potencializado por situações pessoais que todos nós carregamos em nossas vidas. Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para ser imparável como você foi e é na sua trajetória? Gabriel, eu acho que o ser imparável parte de uma reflexão interior que a própria pessoa, o próprio concurseiro, a própria concurseira faz consigo mesmo. A partir desse momento de saber, bom, eu quero isso para mudar de vida, eu quero isso para mudar as vidas das pessoas, eu quero isso para mudar a minha própria vida, a vida da minha família, ou eu quero isso, seja lá por qual motivo for, mas ela tem de saber por que ela quer isso. A partir dessa autorreflexão, ela vai saber o que está disposta a passar para chegar àquele lugar que ela quer chegar. Às vezes vai ser menos difícil, mas vai ser difícil. Não tem como não ser. Em regra, vai ser muito difícil. E quanto mais ela tem clareza, definição do próprio propósito a qual ela se dispõe, menos doloroso vai ser esse trajeto. E, obviamente, quando se tem boas fontes de conteúdo, quando se tem bom domínio das disciplinas base, dos conteúdos de base, e especialmente sabendo o que é relevante para a sua carreira, para a sua prova,
esse concurso vai ser mais palatável e vai estar mais próximo daquela pessoa. Mas ela tem que estar muito disposta a passar por diversas situações que vão aparecer. Às vezes são menos difíceis, mas eventualmente serão muito difíceis, para que ela não pare. Porque sempre vai ter alguma coisa incognoscível, uma coisa que vem de repente, uma coisa que tenta te tirar daquela situação. E assim, às vezes parece que são testes pra gente, né? Às vezes a gente tá assim, uma outra prova, uma outra provação pela qual a gente passa. Mas eu acho que quando você tem a definição do que você quer de verdade, você persiste. Você persiste porque você não vai se imaginar daquela outra maneira. E lá pelas tantas, depois de muito esforço, começa a ser mais difícil, inclusive para a própria pessoa, se colocar como parar, se colocar como uma situação de desistir, não vou mais fazer isso, porque já se imagina que está mais perto do que se estava antes, depois que você começa essa trajetória. Acho que todo mundo, em regra, na vida de concurseiro, passou por situações difíceis, às vezes mais, às vezes menos. Pouquíssimas pessoas não passam por grandes dificuldades. Essas dificuldades, então, são superadas pelas próprias pessoas em relação àquilo que elas querem para si. Então é isso. Eu entendo como sendo a minha trajetória, o meu sonho, a minha definição de propósito, estar fazendo as coisas que eu faço, pensar na minha vida acadêmica, pensar na minha vida enquanto membro do Ministério Público, tentando contribuir para as vidas das pessoas, tentando chegar mais longe do que minha avó, do que minha mãe, do que minha tia, do que meu pai, meu padrasto, do que as pessoas que vieram antes de mim chegaram, e tentar trazer algo de positivo para a sociedade como um todo. Isso é o meu propósito, isso me define, e isso sempre está aqui martelando na minha cabeça quando eu penso em será que vale mais a pena fazer outra coisa agora, ou deixar de fazer isso? Tanto que hoje em dia eu simplesmente não consigo. Eu só quero parar quando eu chegar ao definitivo, ao lugar que eu quero. Lucas, parabéns pela história. Foi um prazer conversar com você. Você tem que ser professor do GRAN também, porque você leva jeito aí. Depois eu vou pedir pro pessoal conversar com você. Por favor, aguardo apenas o convite. Prazer demais. Estou muito feliz aí de ter te conhecido pessoalmente. Muito obrigado. Prazer, Gabriel. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável há mais de 4 anos, com entrevistas toda semana para você, para te inspirar, para te ajudar a nunca desistir, a ser imparável com os exemplos que nós trazemos aqui semanalmente. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine nosso canal, ative as notificações, clica aí no sininho para você receber todas as notificações aqui no canal, para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos aqui. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.